Olá, boa noite a cada um dos nossos internautas que acompanham aqui as lives da Abrame. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para mais um estudo, dando continuidade à nossa proposta desse primeiro semestre de estudarmos a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais e a aplicação dessas leis no nosso dia a dia, tanto do magistrado como das pessoas de um modo geral. E hoje, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Dr. Mário Motoyama, pedindo muita oração para ele que fez uma cirurgia recente, se recupera, que Deus possa abençoá-lo. Ele que é o presidente da Abrame Nacional. Agradecer também o nosso querido Pedro César, que cuida de todo esse trabalho de informática para que a gente possa chegar até você para essa noite de estudos. Então, assim, a nossa imensa gratidão a cada um deles que contribui para que a gente possa estudar e chegar aí aos corações de tantas pessoas do Brasil todo e às vezes até além. Hoje nós temos a grata alegria, a grata satisfação de ter conosco aqui o desembargador Anderson Máximo. Boa noite, desembargador, tudo bem? Tudo bom, Flávia? Como você vai? Prazer imenso em revê-la, viu? Uma alegria muito grande, né? Boa noite a todos que nos acompanham, nas redes. É uma alegria poder estar essa noite aqui com você. Pois é, e não é a primeira vez, a gente já conta aqui com o desembargador, se eu não me engano, pela terceira vez nas nossas lives, e é até difícil de falar, porque tem um pouquinho do lado de tiete, de quem admira muito, e eu não vou falar aqui do trabalho como magistrado, mas dentro da seara cristã, realiza um trabalho belíssimo junto com a esposa, e assim, a gratidão é ainda maior porque ele está aí fazendo uma pós-graduação, com um monte de votos aí, porque tem sessão amanhã, mas tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, viu, desembargador? Ô, Flávia, você é muito generosa nas palavras, eu que te admiro muito, e acho que toda oportunidade que nós temos de falar, né, sobre a Boa Nova, de refletirmos, de fazer a releitura, por exemplo, dessa lei moral tão importante, quem ganha somos nós, sem sombra de dúvidas, até para iniciar melhor a nossa semana, né? Obrigado pela É isso oportunidade. aí, maravilha. Vou fazer uma pequena leitura, a gente vai fazer a prece e logo em seguida eu já começo com as perguntas dessa lei de justiça, amor e caridade, né? Tão importante. Então vamos lá. Desse livro, Passos de Luz, eu gosto muito desse livro, que é do André Luiz Chiarini Vilar, que tem um trabalho magnífico em Itapira, São Paulo. Então, quem não conhece, dá uma olhadinha na TV A Caminho da Luz, que é um trabalho maravilhoso realizado nessa casa. E a gente escolheu o tema Aflições e Jesus. Quando se propuser a trabalhar pelo Cristo, virão as lutas, os conflitos e as injúrias, cabendo-lhes escolher em que lado seguirá. Jesus confia em você. Você confia no Cristo? Responda para si mesmo, não permita que o medo fale alto. Trabalhe com Jesus sem dar valor às dificuldades que chegarem à sua vida. Tudo passa. As lutas, os conflitos e as dificuldades apenas passarão para aqueles que crê e que confia. A coragem e o bom ânimo são as melhores ferramentas para superar o medo e as aflições. E aí tem uma mensagem de Pedro, do apóstolo Pedro, mas alegrai-vos do fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre amado Jesus. Gratidão, muito obrigada, nosso irmão maior, por todas as bênçãos que nós temos recebido, especialmente por vosso evangelho de amor, que é para nós um caminho seguro de engrandecimento moral e intelectual. Abençoe o nosso palestrante desta noite e que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para assimilar as mensagens desta noite.
ser conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Bom, vamos lá, vamos começar então. Bom, nós falamos na última live da lei de sociedade e foi muito legal o nosso bate-papo, foi com o desembargador Reinaldo, e ele falando realmente aquilo que o Livro dos Espíritos fala, da nossa necessidade de vivermos em sociedade, de convivermos com o outro, não vivermos enclausurados, vamos dizer assim. E agora eu pergunto para o senhor, desembargador, da necessidade que nós, magistrados, temos de viver em sociedade, nós temos obrigações especiais nessa convivência com a sociedade? Bom, Flávia, eu refletindo, né, sobre essa pergunta, ser magistrado é uma oportunidade reencarnatória. Eu não diria uma responsabilidade especial, né, ou como colocado, mas é preciso que, especialmente o magistrado, né, da religião espírita, aquele que estuda o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, dentro dessa visão de menos materialismo e mais o ser espiritual, nós integramos, sim, a sociedade, precisamos vivê-la, até porque faz parte, é uma das leis morais, né, como você bem relatou, que o desembargador Reinaldo, a quem tem também uma profunda admiração, apresentou o seu ponto de vista dentro do Evangelho, mas eu costumo, em qualquer dúvida, por exemplo, de alguém que venha nos abordar, de qual caminho a trilhar, né, como conduzir determinada situação, o Evangelho, segundo o Espiritismo, possui dentro dos seus capítulos um roteiro seguro para que a gente, dentro dessa sociedade, consiga cumprir a nossa tarefa. A meu ver, é lembrar da máxima de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, estou numa sociedade, preciso amar o meu próximo, mas para eu amar o meu próximo, eu preciso me amar, me compreender, me conhecer a cada momento. A partir desse momento que eu me amo, sabendo das minhas qualidades e das minhas imperfeições e lutando por esse processo de reforma interior, eu passo a observar, né, o meu próximo de uma maneira diferente. Então, é um estar social diferente, sem julgamentos, sem nos achar que somos melhores ou piores do que as pessoas, né, que todas as profissões... Eu falava com os meus filhos esses dias, eles comentando determinada profissão que deveria ser difícil, eu falei, meus filhos, todas as profissões são importantes. E aí eu jogo a pergunta, qual a maior e melhor profissão? Alguns podem dizer, ser magistrados, outros podem dizer, não, ser médico, não, ser advogado, engenheiro, enfim. Mas a melhor profissão é aquela que nós exercemos com amor. Então nós precisamos amar o que nós fazemos. E a outra conduta que eu penso que o próprio Evangelho responderia a esse questionamento, Flávio, é o capítulo 17, Sede perfeitos, que é o caracteres do homem de bem. Quando fala homem de bem, homem barra mulher, ou mulher barra homem, que é o contexto e o roteiro seguro de nós nos transformarmos para melhor. Então, eu penso que fazendo uma junção desses dois ensinamentos cristãos, nós temos a condição de estar na sociedade, né? O magistrado, sem sombra de dúvidas, ele é muito mais cobrado, e aí é aquela máxima de não apenas falar ou verbalizar, mas nós precisamos executar essa diferença para o mundo melhor, né? Sempre tendo uma consciência tranquila e a sensação do dever cumprido, né? De que seja no exercício da profissão, seja no lar familiar, seja no exercício da religiosidade que nós adotamos, nós estamos sempre fazendo aquilo que compete e sempre da melhor maneira possível. Eu estou vendo aqui, eu até quero agradecer aqui, tá a Elizabeth, a Alessandra Gontijo, Fátima Godoy, Joseli Oliveira e o Fernando Samuel. E eu achei muito legal, desembargador, que na hora que o senhor foi falando, o Fernando Samuel já teve 2 oportunidades falando aqui com a gente, dele relembrar isso, e que para mim eu nunca esqueci. Ele falou que ele estava na audiência, e ali na audiência, ele tendo que resolver aquela situação, ele falou assim, ele olhou para o promotor e pensou, esse promotor, ele tem defeitos, ele é uma pessoa que
que ele não é uma pessoa perfeita. Olhou para o advogado, ele pensou a mesma coisa. Ele olhou para a testemunha da mesma forma. Olhou para a assistente ao lado, ele viu que ele estava repleto de pessoas imperfeitas e olhou para si mesmo e falou: eu também estou repleto, tenho meus defeitos. E ele falou: o que resta aqui? É fazer o melhor. Então, eu acho que dentro do que o senhor foi falando, porque o que eu sinto, desembargador? Existe uma cobrança maior para nós magistrados, de termos uma conduta reta. E quando é magistrado espírita, que a gente está ali estudando o Evangelho de Jesus, que fala de reforma íntima, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, realmente, vem toda essa preocupação de nós seguirmos um caminho melhor, porque a gente sabe, como o senhor bem pontuou, que nós não estamos aqui, isso aqui é oportunidade, é uma profissão, mas que a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que aproveitar. Agora, eu achei interessante, dentro do Livro dos Espíritos, falar de nós termos a preocupação de fazermos aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Uhum. Eu acho que esse olhar também é algo que nos cobra no dia a dia. E quando se fala de magistratura na nossa profissão, e olhar para as partes com esse cuidado também é um grande desafio, o senhor não acha? Flávia, por exemplo, cada processo que nós estamos analisando, você, o Fernando, quem quer transmitir um fraterno abraço, a Alessandra, enfim, todos os colegas magistrados que nos acompanham, não é mais um processo, é o processo. Ali nós temos vidas, nós temos expectativas, nós temos esperança. Eu tenho adotado no meu gabinete a sistemática de tentar realizar conciliação no segundo grau. Então, tenho feito audiências de conciliação. Eu tive um caso emblemático recentemente, 9 ações envolvendo 2 partes, pessoas jurídicas, um clima muito bélico. Eu peço muita inspiração. Eu recebi um advogado apresentando memorial e fiz o seguinte questionamento a ele: se eu marcar alguma audiência de conciliação, teria algum problema? De forma alguma, não tem problema, mas não é impossível fazer uma conciliação. Essa ação aí é muito grave a situação. Aí vieram os outros advogados da parte adversa, da mesma forma, apresentando memorial, fiz a mesma proposta, da mesma forma, não, tem ação criminal, não tem chance alguma de se conciliar. Mas me permitam a oportunidade. E posso te assegurar que houve o acordo, né, se extinguiu 9 ações, né, resolveu essa perlenga. Então, cabe ao magistrado... Que maravilha! É algo inovador, né? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira nós estamos realizando no gabinete essas conciliações. Então, assim, eu acho que nós, magistrados espíritas, somos cobrados, sem sombra de dúvidas, e muito mais do que ser cobrado externo, eu penso, né, nós que temos essa consciência de estar, porque nós não somos nada, né? Me permita dizer isso, nós estamos, porque o que nós temos? O próprio Cristo disse-nos, o próprio Livro dos Espíritos, nós temos um empréstimo, e seremos cobrados desse empréstimo que nós temos. Então, há um quinhão de poder que está sob as nossas mãos nesse momento, de resolver controvérsias, e eu preciso fazer o meu melhor. Ou pelo menos eu deveria fazer o meu melhor. Mas para que toda essa ferramenta aconteça da melhor maneira possível, com as cobranças, né, são muitos números, é uma dedicação extremada, né, é um volume intenso, às vezes algumas privações pelo trabalho e para o trabalho, mas é preciso que nós busquemos dentro de todo esse turbilhão a alegria. O Chico falava, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, a alegria faz parte da vida do trabalhador. Então, nós fazer a alegria de resolver as perlengas que estão em nossas mãos, fazer a diferença para melhor. Eu sempre, na minha caminhada encarnatória, eu pensei, olha, eu não sou melhor que ninguém, né? Mas eu gosto de fazer o correto e fazer a diferença. Né? Ser igual a todo mundo é igual, né? Então, a gente precisa, né, cada um, nessa perspectiva, eu acho que todos nós que estamos nas casas espíritas,
fazendo a sua sopa, fazendo a sua palestra, fazendo a sua alegria cristã, está buscando essa evolução interior, e esse processo ele é muito gratificante, porque não há como o espírita dentro da casa, mas dentro do seu gabinete ser diferente, né? Ou dentro da sua casa familiar e dentro lá da casa espírita ser um outro homem ou outra mulher. Nós somos um ser integral, um homem integral, como o próprio Divaldo fala. Então, esse homem integral ele deve ser tanto no seu lar, quanto no seu ambiente de trabalho, quanto nas suas relações sociais, esse homem e essa mulher que cabe nos espíritas dizer o seguinte: somos os trabalhadores da última hora. Temos o dever, responsabilidade, não é uma faculdade, é um dever, responsabilidade de fazer essa diferença para melhor. Nós não vamos mudar o mundo, mas o que nos compete, o que é o que nos cabe, né? Se salvarmos uma vida apenas, levarmos luz a um coração desesperançado, já valeu a nossa encarnação. Então, é isso que nos motiva. Maravilha. Não é mais um dia, por exemplo, amanhã é segunda-feira, nossa, mais uma semana. Não. Amanhã é uma semana que se iniciará, será a minha melhor segunda-feira. Por que é a melhor? Porque amanhã é a segunda que eu vou fazer diferença para melhor. Né? Novas oportunidades, novos aprendizados, nova condição de fazer cada vez mais e melhor. Então, é essa motivação que nós, seres humanos, e especialmente nós espíritas, e nós que integramos a magistratura, devemos ter para sempre alcançarmos, né, o ser integral tão necessário, eu penso. Maravilha. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta agora. Os espíritos esclarecem que o primeiro direito natural que temos é o de viver. Então, o nosso direito à vida, que inclusive está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, como um direito fundamental também. Então, tanto a lei divina como a lei material falando desse direito de viver. Esse direito nos autoriza a acumular bens que nos permitam repousar quando não mais possamos trabalhar. É natural o direito de possuir, e aí, desembargador, eu acho que eu quero ouvir muito o senhor a respeito dessa pergunta, porque tudo que a gente está falando, a gente tirou essas perguntas do que está ali no Livro dos Espíritos, e vale a pena, até falo isso para as pessoas que estão assistindo, estudar, são várias perguntas, a gente tem um tempo menor, então a gente pegou ali alguma coisinha, mas vale a pena estudar. Mas o que eu vejo é o seguinte: às vezes a gente tem um certo medo nessa questão de acumular, de às vezes ter uma aposentadoria, de pensar naquele futuro. E a gente às vezes enfrenta, né, com o portal da transparência, as pessoas às vezes pensam que a gente ganha um salário exagerado, não é bem assim, mas também a gente não vai reclamar, graças a Deus, pela realidade do país, a gente recebe uma remuneração que é boa, mas não é tudo isso que se é colocado, a gente sabe disso. Mas o fato a gente pode, com o que a gente ganha, da forma como a gente adquire aí, acumular bens. O que o Espiritismo fala para nós a respeito? Eu posso dizer, Flávia, por experiência própria. Eu tenho a honra de integrar o Poder Judiciário. Eu era procurador do Estado de Goiás, e quando fui nomeado pelo 5º para integrar o Tribunal de Justiça de Goiás, várias pessoas me questionaram. Olha, você é procurador, você pode montar o seu escritório, você já foi procurador-geral do Estado, e o final da colocação, pode ficar rico, milionário. Como é que você larga toda essa condição e se torna desembargador? O magistrado, nós sabemos bem, nós temos uma limitação de atuação profissional e funcional. O procurador do Estado, por exemplo, é advogado, pode constituir empresa, enfim. Mas eu pergunto, será que, de fato, o que nos move é ser ou estar rico ou estar realizado profissionalmente e ter uma remuneração condigna? E aí eu gostaria de também levar à reflexão. Hoje, neste momento de transição planetária que nós estamos atravessando, em convulsão nas diversas áreas da nossa sociedade, em todos os países, eu pergunto, bom, a matéria
muitas pessoas nos analisam sob o prisma do ter. Mas qual o limite do ter? O que me faria um homem ou você, né, mulher, feliz e realizado? Porque é preciso que nós reflitamos sobre essa condição. O próprio Evangelho diz, é preciso que nós trabalhemos, e faz parte de uma lei moral, a lei do trabalho. Por sua vez, ela gera a lei da evolução. Quem trabalha, ele busca sua evolução, tanto física, mental e pessoal. Por isso, é necessário, sem sombra de dúvidas, o seu retorno remuneratório do seu suor. Mas essa própria lei moral que nós estamos estudando faz duas colocações importantes, Flávio. Primeiro, qual o caráter da legítima propriedade? Resposta: se foi adquirida sem prejuízo a outrem. Então, tudo aquilo que nós estamos recebendo, auferindo do suor, do esforço, do nosso trabalho, e que vem de maneira lícita, perfeito. Muito bom. Muito bom. Eu vou falar da destinação daqui a pouquinho. Aí continua. Dentro desse capítulo, nos conclama uma análise do chamado Tribunal da Consciência. Eu adoro essa expressão, Tribunal da Consciência, que é o tribunal que todos nós temos, cada um de nós temos, né? Que é aquele tribunal, aquela dorzinha, aquele sininho que fica tocando no nossa tela mental, né? Se eu fizer aquilo, será correto? Caso tenha alguma dúvida, se coloque no lugar daquela pessoa que nós estivermos realizando, né? Que é o não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que nos fizesse. Bom, então são condições que nós devemos retirar essa tábula de dizer, olha, não posso ter uma remuneração, e não apenas, né, na condição nossa de servidor público, mas de todos que exercitam o seu trabalho e têm uma remuneração. Muito bem. Agora, o que nós devemos refletir é, estou me tornando escravo da riqueza? O Evangelho diz que a riqueza é a prova mais difícil da nossa caminhada terrena. É o teste mais pesado da nossa moralidade. Por quê? Porque abre várias portas de vícios que às vezes nós já tivemos em outras caminhadas terrenas. Então, a riqueza, de fato, ela deve ser analisada com cuidado. E o que se pede para nós espíritas é dê condição de um aproveitamento social para essa riqueza. Né? Os ricos e milionários, faça empregos, ajude o próximo, construa escolas, forneça condição de hospitais, né, darem condição de tratamento a pessoas que não possuam, dar a essa riqueza uma condição social, não há, portanto, nenhuma mácula. Então, viu, Flávio, eu penso que, de forma alguma, né, nós devemos nos culpar por remunerações. Não existe acaso, tudo está certo, nós estamos no momento certo, na hora certa, no local certo, para fazer o que nos compete fazer, portanto, mas sem o apego e a paixão exacerbada da matéria. Só para você ter noção, no trabalho que nós realizamos né, aqui na cidade de Trindade, então às vezes eu sempre observo e gosto de comentar nas minhas preleções, a pessoa não tem um veículo de andar, aí consegue comprar uma bicicleta. Aí está andando na bicicleta, você pergunta, tá tudo bem agora? Não, não tá bom, não estou gostando. Ah, tudo bem, então beleza. Aí passa um tempo, compra uma moto. E aí, agora você está feliz? Não, também não estou satisfeito, não. Quero uma coisa melhor. Aí compra o seu carrinho mais simples. Está feliz? Não está. Então, compra um carro melhor. Então, qual o limite que vai te fazer bem? Vai te fazer, aspas, feliz. Então, é isso que nós precisamos entender. Né? Por quê? Porque sempre vai ter alguém ganhando muito mais, mas abaixo dessa pirâmide tem uma multidão, né, de pessoas que não têm praticamente, né, o mínimo existencial. Eu acho que é muito mais agradecer, é muito mais entender que, volto a dizer, tudo que temos é um empréstimo, seremos cobrados por aquilo que nós estamos fazendo, né, também dessa condição financista que estamos recebendo. Acho que era mais ou menos isso, Flávio, que eu penso. É interessante, eu fui ouvindo tudo que o senhor foi falando, e é verdade, realmente, mas é aquele negócio, a gente ter esse bom senso, esse cuidado dentro daquilo que realmente
é necessidade, daquilo que não é supérfluo. Inclusive, tem um capítulo do Evangelho que fala sobre isso. É um grande desafio quando a gente analisa até o que hoje as redes sociais colocam. Então, se você segue ali o Instagram, o Facebook, ou qualquer um, nós somos assim, o tempo todo são colocadas propagandas de consumo, que nós somos tentados realmente, é uma coisa engraçada isso. Tem hora que eu falo assim, gente, eu estou pesquisando algo que eu tenho que comprar, eu entro no Instagram, eu nunca vi, eu falei, gente, eles estão só me oferecendo aquilo que eu estava querendo já comprar, parece que eles estão adivinhando realmente o que a gente quer. Tem um lado bom? Tem, mas nós temos sempre que analisar o nosso equilíbrio, quer dizer, como o senhor bem pontuou, aquilo que a gente recebe, recebe de forma honesta, que não tenha vindo em proveito de outra pessoa, é uma remuneração justa. Mas nós também temos que ter essa análise se nós não estamos exagerando nas nossas aquisições para que o supérfluo fale mais alto e estamos deixando, que eu achei fantástica a sua pontuação, deixando oportunidades de gerar emprego, de fazer o bem. Então, esse olhar cuidadoso. Eu achei muito interessante. Eu fui falando, eu fui pensando, gente, ele foi falando isso, eu lembrei do iPhone. Só falou da bicicleta, depois do carro, não sei o que. Eu pensei, o iPhone é uma coisa, parece que eles já fazem com o prazo certo para daqui a pouco não funcionar, para a gente poder trocar. Né? Tem hora que não dá conta nem de fazer a tal da atualização. Quer dizer, uma forma de nos forçar. E nós temos realmente que ter uma atenção muito especial para ver se nós não estamos dando essa atenção exagerada, apesar de ser um direito nosso de usufruir. A gente trabalha, a gente tem o direito, mas nós temos também que nos preocupar em colocar em prática isso que nós estamos estudando hoje, que é a lei de justiça, amor e caridade. Adorei as pontuações. Nós estamos com o Montefusco aqui, inclusive elogiando as ponderações, Roberta Zacarias, a Edna Almeida, Consuelo Melo, Iramis Beraldo. Olha, muitos ouvintes aí, viu, desembargador? Vamos lá, vamos passar para a próxima pergunta. Quer falar alguma coisa? Uma turma boa lá da Casa da Fraternidade, viu? Eu só queria dizer o seguinte, eu queria, dentro dessa perspectiva do Instagram, nós temos um amigo em comum que é o doutor Delfino, da Costa Machado, e que Deus possa estar amparando ele nesse processo de recuperação na saúde dele. Mas certa feita ele me deu uma lição, Flávio, que eu queria compartilhar. Eu comentando sobre rede social, aquela calma e paciência dele, ele olhou para mim e falou assim, rede social. Aí eu fiquei assim, né? Aí falou, o que é isso? Aí eu contei Instagram, Facebook, aí fui falando. Aí ficou assim, falou, olha, rede aprisiona, rede trancafia. Então, será que isso não é feito para nos trancar dentro dessas perspectivas? Eu falei, não. Então, assim, também manejo rede social, mas foi uma grande lição. Rede segundo ele, para a gente refletir, seria talvez um aprisionamento nosso. Vendo você mencionar o Instagram, eu fico olhando, quem é que posta uma foto, por exemplo, da nossa realidade? Ali todo mundo está bonito, todo mundo está em local de diversão, e às vezes se vende um mundo ideal, mas o mundo real é um pouquinho diferente. E esse mundo real que nós precisamos conviver e entender para compreendê-lo melhor. Nós estamos construindo nesse momento uma sociedade totalmente fragilizada, com fragilidades muito graves no campo da emoção, em que o poder da frustração é praticamente nenhum, o imediatismo é total, em que eu quero agora, tem que ser agora, nada pode acontecer, e nós sabemos que dentro da lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos livres para plantar. Então, nós estamos plantando, a semeadura está acontecendo, e a colheita não é agora, nem sabemos se será nessa encarnação. E, às vezes, esse imediatismo que nós estamos vivenciando, de não poder nem olhar no espelho e perceber, às vezes, que o cabelinho está ficando branco, que a vida deve ser vivida e não nos engolir do jeito que nós estamos nos engolindo, sem tempo, sem ter a qualidade necessária. E aí a gente reflete, por exemplo, por que eu fiz aquele comentário, Flávio? Eu já vi várias vezes, falando, vamos
servir uma sopa, e aqui, por favor, nós não estamos aqui julgando, até porque nós estamos falando da lei, né, da caridade também, né? Nós temos que ser caridosos até com aqueles que não entendem que não é o momento. Não posso, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí eu pergunto, será que de fato, por exemplo, os grandes missionários do planeta, e o maior deles foi Jesus Cristo, precisou de muito? Chico Xavier precisou de muito, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros missionários que tiveram no planeta. Um dos grandes escopos que esses missionários vieram nos trazer é o seguinte: precisamos ter uma vida simples, né? A vida é simples, nós complicamos a nossa vida, mas ela continua simples. Então, o que eu quis, para concluir, Flávio, é deixar essa reflexão para todos que nos acompanham, o que dentro da matéria me tornaria um homem realizado? É isso, né? Perfeitamente. Fantástico. Mas sabe, desembargador, o Chico Xavier, uma vez, não sei, teve algum questionamento a respeito de sapatos, e ele falou assim: não, mas eu não preciso. Eu só tenho 2 pés, eu não preciso de mais pares. Olha, eu juro que se eu tivesse com o Chico Xavier, eu ia falar assim: porque o senhor não é mulher, Chico, tá? Porque pra gente não é brincadeira, não, viu, desembargador? Vocês colocam um terno e a gravata, tá ótimo. Agora a gente é tanto acessório. Olha, nós somos mais testados nisso aí, viu? Mas eu concordo, a gente precisa ir mais no básico para a gente não sofrer tanto. Bom, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. E eu tô rouca, mas estamos aqui, vamos lá. Segundo a espiritualidade, a caridade é engraçado que às vezes a gente olha a caridade apenas como dar alguma coisa material para alguém que necessita. Mas os espíritos nos responderam o seguinte: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é bem complexo aí a caridade. Na nossa profissão, desembargador, eu acho que é possível praticar a caridade nas nossas decisões judiciais ou mesmo nos nossos relacionamentos ali, seja em audiência, seja com servidor? O que o senhor me diz? Flávio, pergunto: o mundo melhor que nós queremos depende de cada um de nós. Então, seja aquele porteiro, seja o servidor mais simples, um cumprimentar e desejar um bom dia, né? Retirá-lo desse mundo invisível, porque às vezes as pessoas se sentem invisíveis. E hoje, volto a dizer, nesse momento tão virtual que nós estamos vivendo, às vezes dentro do nosso lar nós não estamos tendo olhos para enxergar aquele ente querido que está precisando ser compreendido, ter um momento de fala. Então, retirar da invisibilidade. Esse é o mínimo que nós podemos fazer para a construção desse momento importante. Agora eu vou pedir auxílio ao Evangelho, dentro dessa pergunta tão importante que você mencionou, bem como a resposta do Espírito da Verdade, né, que é a indulgência, benevolência e perdão das ofensas. E eu adoro a expressão que o Evangelho nos traz sobre a caridade, que ele trata a caridade como a excelsa das virtudes, ou seja, a mais pura, a mais sublime, a mais necessária para a nossa evolução. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação, sobre essa virtude tão importante e necessária para todos nós, ele diz o seguinte, né, o Espírito da Verdade, na verdade, Paulo na Epístola aos Coríntios: a caridade é paciente, ela é doce e benfazeja, a caridade não é invejosa, a caridade não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelsa / a mais excelente é a caridade. Então, como eu mencionei, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Então,
A caridade, ela é a vivência plena, eu penso, da fé e da esperança. A fé é esse sentimento que nós temos de que amanhã, como mencionei, será a melhor segunda-feira da nossa vida, a oportunidade que nós temos de fazer a diferença para melhor, né, tanto no nosso ambiente de trabalho, tanto, né, nas missões pessoais e profissionais que temos, mas essa crença ela vai construindo em nosso ser espiritual, né, uma nova virtude que é a esperança. Não no sentido de esperar, no sentido de estar sentado no sofá. Eu costumo brincar lá na nossa casa espírita, assistindo Netflix, comendo pão de queijo, tomando suco e falando: a espiritualidade amiga vai me ajudar. Não desse jeito, né? Mas no sentido de esperançar, de saber que o amanhã vai ser diferente, porque nós estamos plantando, né, também diferente. E a caridade é essa pílula que vai dourando todos os nossos passos, compreender as imperfeições, saber que amanhã, às vezes, né, um companheiro ou uma companheira vai chegar em nosso gabinete, vai chegar em nosso local de trabalho, vai chegar na escola, vai chegar no trânsito e está vivenciando dores muito terríveis. Sempre gosto de dizer daquela analogia. Eu estou lá dirigindo um carro do lado esquerdo a 40 por hora, né, velocidade permitida é 80, estou lá devagarzinho e alguém atrás de mim dando luz alta, forçando a passagem, e eu observo aquilo, fico irritado, mantenho a minha velocidade e fico ali, demorando um tempão, e por fim essa pessoa passa. E eu ainda fico, às vezes, desejando assim, palavras pouco fraternas a essa pessoa. E eu gosto de pegar esse contexto e dizer o seguinte: se nós soubéssemos que aquela pessoa que está precisando ultrapassar-nos está carregando a sua mãe, que precisa chegar rapidamente no hospital, correndo risco de vida, eu estaria, né, fazendo essa conduta? Então, tudo depende do referencial. Tudo depende do ouvir, compreender e se colocar no lugar do próximo. Quando se fala em indulgência, entender as imperfeições alheias. Quando se fala em benevolência, né, acreditar nesse momento que nós temos de sempre fazer o correto, e o correto é ser uma pessoa que faz a diferença para melhor, né, irradiar essa alegria, essa compreensão, a vivência do Cristo, né, as virtudes da Boa Nova, tudo aquilo que o Cristo nos pediu. E, por fim, o perdão. O Chico falava, né, foi questionado certa feita: como é que fazemos, portanto, para perdoar o nosso próximo, Chico? Ele falou: olha, o ideal seria, de fato, nós nem nos sentirmos ofendidos, porque a gente nem necessitaria do perdão. Mas como ainda estamos involuídos, mas em processo de evolução, é preciso que a gente exercite o perdão. E aí a pergunta que também está dentro dessa lei moral, né, Flávio? E o inimigo? Será que eu preciso nutrir por ele o mesmo sentimento que eu devo nutrir por aquele que eu tenho uma simpatia? A resposta: nós não temos essa condição ainda. Aquele que nós sabemos que nos irradia sentimentos de ódio, né, que não gosta, aspas, da gente, ou ainda nessa condição nós também não temos esse sentimento de amor por essas pessoas, o que o Evangelho nos pede? Amai os vossos inimigos, ou seja, pelo menos não mentalize, não deseje, não faça atos de maldade para essa pessoa, né? Então, quando vier na minha tela mental a figura X da pessoa que eu não tenho qualquer apreço, mentalizo muitas luzes chegando sobre esse companheiro, sobre essa pessoa, né? E sem sombra de dúvidas, nós já estamos no caminho da nossa modificação interior. Então, são construções, e dentro da reflexão das leituras, Flávio, e todos que nos acompanham aqui tenham realizado, nessa transição planetária, nesse pós-pandemia, né, em que as casas espíritas estão se reorganizando, nós estamos reaprendendo algumas relações, né, o mundo virtual, ao mesmo tempo, o mundo físico, né, o mundo virtual nos conclamando a trabalhar muito, sem tempo, às vezes, até de limites. É preciso que nós busquemos o equilíbrio. Homem e mulher devem ter equilíbrio e serenidade nas suas condutas e decisões. Se eu tiver alguma dúvida ou não tiver esses dois ingredientes para tomar uma decisão, o que fazer? É melhor aguardar, né? Quando formos pressionados a tomar uma decisão, seja o nosso íntimo, né, o eu mesmo me cobrando determinada decisão, ou externo, se eu não estou convicto, a melhor resposta: vamos pensar, vamos aguardar, vamos refletir melhor. Porque
palavra não retorna, às vezes decisões mal tomadas não retornam, geram consequências graves em nossa encarnação, e nós precisamos, nesse momento tão delicado da nossa caminhada terrena, acertar. Temos ferramentas, temos condição, sem sombra de dúvidas, de construirmos esse amanhã diferente do que temos feito. O mundo, volto a dizer, está em transição. Ótimo, bom demais. Graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de estar neste momento tão importante da Terra. E a nossa caminhada terrena, eu não sei se você também acha assim, ou se vocês concordam comigo, mas ela está muito rápida. Nós já estamos, ontem nós estávamos comemorando o Natal, daqui uns dias nós estamos no Natal de 2022, já estaremos no Natal de 2023. E aí, o que eu tenho feito da minha vida? Alguns ficam pensando, nossa, amanhã é a dieta da segunda-feira, né? Eu vou começar a dieta da segunda-feira. Mas aí na outra segunda também eu começo a dieta. Então, meus amigos, por favor, objetivos de evolução íntima, de crescimento, oportunidade de ajudar o próximo em qualquer religiosidade, em qualquer local, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu lar, não deixe para amanhã. Faça hoje. O amanhã nós não sabemos o que acontecerá. E não existe um remédio que nós vamos numa farmácia, que a gente chega para o farmacêutico e peça, me dê um remédio para curar a dor chamada remorso. Não há remédio para isso. A dor do remorso é a dor da consciência que está tocando o sininho de equívocos, de erros, de omissões. Então, façamos. O Cristo, na própria Bíblia, sempre utilizou o verbo na primeira pessoa. Faça, buscai, né? A tua fé te curou. Então é preciso que nós façamos e permitamos que o nosso eu interior avance, né? E por isso que às vezes a casa espírita é, sem sombra de dúvida, esse pronto-socorro da nossa alma, tão necessário para o nosso equilíbrio. Nossa, que maravilha! Como é bom ouvi-lo! Quantos ensinamentos! Olha, eu achei legal que a Roberta Zacarias colocou aqui. Parece que estamos valorizando mais o ter do que o ser. Carlos Alberto do Neves também entrou aqui. A Roberta ainda falou, Anderson, olhando para esse contexto, as pessoas se deprimem por acreditar nessa realidade do que se vê nas redes sociais. Aumentar a nossa percepção, Senhor. Todas as sementes de amor. A Sandra, a Letícia também está aqui, e a Elizabeth, tudo amando, porque estão se sentindo muito esclarecidas com tudo que foi falado aqui. Eu achei muito interessante, primeiro que dentro dessa questão da caridade, você abordou a questão da tolerância, que a gente realmente tem perdido muito, você até deu o exemplo do trânsito, e a gente realmente, nessa, eu concordo com você, que parece que tudo está passando muito rápido, as pessoas estão muito ansiosas, e em pequenas coisas, até mesmo dentro do lar, quando a gente vê, a gente está brigando por coisas banais. Então, é importante que a gente reflita, que a gente respire, para que tenhamos maior indulgência para com as falhas dos outros também, podemos nos colocar no lugar do outro, como você bem pontuou. Eu falo que se eu tivesse que trabalhar no seu gabinete, ou com a Nelly, eu não sei, eu acho que ia ser bom demais, Deus faz tudo certo, porque todas as vezes que eu estou com vocês, eu aprendo, vocês têm essa leveza, vocês têm esse olhar otimista, quer dizer, não Garfield na vida, que vocês já chegam na segunda-feira agradecendo, que o Garfield é um gato que só quer dormir na segunda-feira. Vou explicar, da nossa época, você deve lembrar. E esse olhar de gratidão à vida, isso é mágico. E eu vejo que não estão só nas palavras, você efetivamente busca colocar o evangelho, mesmo reconhecendo ainda as imperfeições. E eu poderia virar e falar assim, o desembargador Anderson, com esse jeitinho dele, ele é muito querido e sabe conversar, sabe dialogar, mas eu sei, que a gente já conversou, que para alcançar algumas, digamos assim, algumas realizações, você já enfrentou muita puxada de tapete e, como diz o outro, agarrado na fé e na consciência tranquila, conseguiu esses objetivos. E eu achei muito interessante você falar assim, olha, a questão de perdoar, eu estou falando tudo isso para a gente chegar no perdão, que segundo o Evangelho é o sacrifício que mais agrada a Deus.
Porque é difícil a gente perdoar alguém que nos feriu, alguém que a gente não confia. Eu talvez não consiga fazer como você ainda, de olhar para aquela pessoa e já imaginar luzes recaindo sobre aquela pessoa. Até porque eu tenho uma certa dificuldade, porque às vezes quando eu mentalizo aquela pessoa, eu tenho medo de atrair os obsessores que estão com ela. Vou ser muito sincera. Então, eu mentalizo Jesus, a Mãe Santíssima, e mudo o foco. Mas eu costumo falar, desembargador, que para mim, eu acho que para mim, o primeiro passo para eu perdoar um inimigo é não falar mal dele. E olha, desembargador, exige sacrifício, porque se tem uma coisa que a gente gosta de falar é de quem a gente não gosta. Então eu gosto muito de falar isso. Olha, se a gente já começar a não falar mal, a evitar, gente, é incrível. Passa um tempo, a gente nem lembra que essa pessoa existe. E eu te pergunto para as nossas considerações finais, que a gente já está chegando aí no finalzinho. Foi um bate-papo muito gostoso, eu não vi passar. Eu te agradeço demais. Dentro do que a gente falou, quais são as suas considerações finais em relação até essa questão do perdão mesmo, do que eu falei, do que você acha disso? E, enfim, finaliza para a gente, por favor, meu querido. Flávia, eu queria te agradecer, né? Você é uma pessoa adorável, eu e Nelly, né? Nós temos uma admiração muito grande por você, por essa alegria, essa mulher de bem que você é, né? O Adriano, enfim, essa linda família sua. E você faz a diferença para melhor, né? Tanto no profissional quanto a pessoa, né, que você é, na condução da Abrame, nas missões. E é isso, é sabermos. Nunca se tomou tanto remédio na vida, Flávio, quando estamos tomando, né? As pessoas estão adoentadas, enfermiças da alma, da mente. Então, nunca se viu tanto quadro mental de prisões ao passado, que gerando depressão, ao futuro, né? Essa semana vai acontecer isso, será que eu vou dar conta? Está difícil, não dou conta de cumprir minhas responsabilidades financeiras, profissionais. Então, ou as pessoas estão com prisão mental ao passado ou prisão mental ao futuro. E nós estamos esquecendo o principal, que é o nosso presente, né? Porque o que ficou no ontem foi aquilo que eu plantei. E eu estou plantando agora para colher no amanhã. O amanhã, nós sabemos, a Deus pertence. Então, é isso, esse ponto de equilíbrio. O perdão, ele é, de fato, uma ferramenta que nos liberta. Recentemente, eu ouvindo uma palestra, a pessoa virou e falou assim, quem é que vocês não gostam? Não precisam me responder. Aí, né, a gente, cada um, negócio você falou, a gente adora falar, né? Vamos falar do fulano de tal, mal do fulano de tal que a gente não gosta, senta uma galera tudo e nós somos os primeiros ali a falar. Mas aí, enfim, ele mencionou isso para a gente. Então, quem é que vocês não gostam? Mentalizou? Mentalizou. Então, tá bom, quero dizer a vocês que essa noite vocês vão dormir com essa pessoa. Aí foi aquele clima, né? Meu Deus do céu. Aí, mas como assim? Não, porque ao pensar, ao nutrir esse tipo de sentimento, você vai deitar e essa pessoa estará ao seu lado, né, durante a sua noite de sono. Então, assim, entender a imperfeição, né? A gente é julgado o tempo inteiro. Nessa profissão que nós exercemos, né, ao prolatar uma decisão, uma das partes pelo menos estará desagradada. Então, nem sempre as boas energias chegam a todos nós. E o que nos blindam dessas energias, às vezes não muito boas, é a nossa consciência tranquila, a sensação do dever cumprido. E neste mundo ainda, né, de tantas dores e aflições, eu vou encerrar, Flávia, na rápida história da árvore dos problemas. Essa é uma história interessante, que eu costumo também dizer nas minhas preleções, mas que vale a pena a gente adotar aqui na nossa live. O cidadão acordou atrasado, foi pegar a moto dele, o pneu estava furado. Aí saiu correndo para pegar o ônibus, ele viu o ônibus passando, então ele perdeu o ônibus. E por fim veio um colega de trabalho passando e ofereceu carona para ele. Ele estava espumando cada boca, bravo demais, nervoso, reclamando. E foi para o ambiente de trabalho desse jeito, chegou lá, passou o dia inteiro nesse clima mental, né, nervoso, irritado e tudo. E aí o colega ficou pensando, falou, bom, eu dou carona ou não dou de novo para esse caboclo aí, porque o homem está realmente muito, muito bravo e coisa ruim demais. Eu falei, tá bom, eu quero garantir meu espacinho lá no céu, eu vou convidar ele de novo para dar carona. Aí
fulano, eu estou voltando para casa, vou passar lá perto da sua casa, você quer carona? Ah, perfeitamente. Aí, quando ele chegou lá na porta, falou, graças a Deus, cumpri meu papel. Minha caridade está realizada. Vou deixar esse caboclo aqui e ganhar uns pontinhos lá no céu. O cidadão virou para ele e falou assim, agora você desliga o carro e eu faço questão de você lanchar aqui em casa. Ele falou, Deus me livre. Se esse homem aprontou o que aprontou no ambiente de trabalho, nervoso como está, imagina na casa dele. Vai derrubar o mundo lá e eu estou lá dentro. Deus me livre. Ele falou, não posso, fulano, eu tenho que ir embora, eu estou atrasado. Ele falou, não, faço questão. Então esse homem desceu desse carro contrafeito, né, preocupado, né, com o que ia acontecer. E de repente ele percebeu lá que a quem ele deu carona, tinha passado por todas as dificuldades do mundo, deu um abraço numa árvore, né, e seguiu para a porta de entrada. Ao tocar a campainha, vieram os 3 filhos pequenos pular nesse rapaz, e esse rapaz beijava, abraçava esses filhos, falava que amava, deu um beijo na esposa. Trouxe aqui meu colega que me deu carona hoje para lanchar com a gente, né, então serve um lanchinho para a gente. E começou a conversar, dialogar, brincar, sorrir, né, e ele ficou, meu Deus do céu, mas o que aconteceu? Que transformação foi essa? E na hora de ir embora, ele não se conteve. Falou, fulano, eu te acompanhei desde manhã, você teve um dia, né, que nervoso, irritado. E aí, o que aconteceu por essa transformação? Ele falou assim, olha, aquela árvore que você viu lá fora, eu nomino ela como a árvore dos meus problemas. Então, todos os dias antes de eu chegar na minha casa, eu deposito nela os meus problemas. E eu entro na minha casa limpo, sem nenhum problema, feliz para viver intensamente o momento que eu estou tendo com os meus familiares amados. Pela manhã, eu passo novamente nessa árvore, recolho os meus problemas, e eles estão infinitamente menores, às vezes até inexistentes. Então, Flávio, não é que nós temos que abraçar a árvore no meio da rua, não é isso. Mas é entender que é preciso desligar tomadas, para que a gente esteja bem, em paz, em harmonia. Tomada do trabalho, tomada das nossas ansiedades, tomada das nossas dúvidas, para que a gente esteja inteiro em todos os momentos que nós estivermos vivenciando. Quero agradecer a oportunidade, me coloco sempre à sua disposição, uma querida amiga que eu admiro muito, a paciência de todos que nos acompanham, viu? E que possamos ter uma semana de muita alegria, de muita paz e de muita harmonia. Que maravilha, que coisa linda, não conhecia essa história da árvore dos problemas, magnífica, viu? Olha, a Iramis Beraldo aqui, o Fernando Montefusco também, dando palminhas aqui, a Iramis contando, parabéns, amigo Anderson, pelas belas palavras. Mas um parabéns especial por você ser e vivenciar tudo que disse. É um grande privilégio aprender com você, que Jesus o ilumine sempre. Realmente, privilégio para todos nós, que quem é magistrado, então, mais do que nunca, agradece ter o desembargador Anderson com a gente nesse tribunal, e sempre nos ensinando e levando esse sorriso amigo. Então, assim, a nossa imensa gratidão a todos, que é a Roberta falando, vejo no Anderson a firmeza de Paulo de Tarso. Nossa, eu até acho ele mais bonzinho do que eu sou mais brava, viu? Gente, um beijo gigante, muito obrigada a cada um. A Alessandra Gontijo, que também está agradecendo. Gente, vamos, olha, começar segunda-feira, como o desembargador falou para todos nós aqui, com um sorriso no rosto, gratidão por mais um dia em nossas vidas, e vamos próximos para a nossa próxima live, que acontece agora, eu nem sei, estou sem o calendário aqui, mas vamos acompanhando aí, tá, pessoal? Um beijo gigante, desembargador, fica com Deus, boa semana.